Medicamento Sociam, deste módulo 13, é o nome comercial da misulprida, vendida exclusivamente no país pela Sanofi, sendo feita na França. Essa droga ela é negligenciada por médicos brasileiros, assim como americanos, talvez por desentendimento ou por desconhecimento mesmo, porque ela é uma droga bastante interessante, tendo um efeito aí um pouco único em alguns quesitos, principalmente do ponto de vista da expressão de receptores no estriado e no sistema límbico. Antes de mais nada, né, a gente considera aqui, do ponto de vista químico, um antipsicótico atípico, né, da classe das benzamidas, que é a mesma classe que tem a metoclopramida, o Plasil, remédio para ânsia de vômito, por exemplo, né, a moclobemida, antidepressivo, o inibidor reversível da monoaminoxidase, a sulpirida, que é um antipsicótico também, um pouquinho diferente. Mas a classe química é a mesma e a estrutura que ela tem, a carona da estrutura é essa aqui, é heteromonocíclica aromática. Tá? As indicações dessa substância para esquizofrenia é o único uso reconhecido pelos energúmenos da Anvisa pelos médicos brasileiros, né? E acaba sendo necessária altas doses, sendo necessárias altas doses para atingir, às vezes, a eficácia terapêutica e gera efeito colateral como hiperprolactinemia, né? Galactorreia, essas coisas. Mas ela pode ser usada para distimia, também para náusea, vômito, essas coisas refratários a outras abordagens medicamentosas, náusea pós-cirúrgica, um reforço antinociceptivo, porque trabalha um pouquinho também na sensação de dor. Para distimia, a dose é mais baixa, né? É 50. Mas para esquizofrenia, principalmente em estados produtivos, né? Delírios, alucinações, vai de 400 a 800, uma dose alta. E para embotamento afetivo na esquizofrenia, sintomas negativos, uma dose vai de 50 a 200, estando aqui no limite inferior de 50, como coadjuvante em distúrbios afetivos. Pode ser usado como coadjuvante da sertralina, por exemplo. A sertralina às vezes dá vontade de não fazer nada, anedonia, essas coisas, pode ser revertido com o uso dessa substância. Em relação à náusea e etc., é decorrente do efeito na zona de gatilho dos quimiorreceptores, na área pós-trema, via receptores D2, D3, uma vez que essa substância, a misulprida, é antagonista dos receptores D2, D3. Os efeitos terapêuticos, eles são vistos mais restritos ao sistema mesolímbico. Então, por isso, essa droga ela tem menor incidência de sintoma extrapiramidal, menor que a clozapina, por exemplo, por ter menor também afinidade ao estriado. O efeito periférico é quase nulo, porque ela é praticamente seletiva para D2, D3, e no sistema periférico temos mais D1. Também por tirar um pouco o efeito extrapiramidal, resulta em menos de cinesia tardia e numa cataplexia. E o efeito antinociceptivo é observado devido a um agonismo opioide. Então vamos dar uma olhadinha um pouco nessas coisas aqui e entender por que essa droga é única. Olhando em relação ao mecanismo de ação, vamos dividir em duas partes. Primeiro, a parte antagonista. Nesse caso, a misulprida é antagonista de receptores D2, D3, serotonina 5-HT7 e 5-HT2B. Cuidado aqui porque alguns livros, ou até na internet, tem que é antagonista do 5-HT2A, o que é errado. Isso não ocorre. O significado clínico do antagonismo 5-HT2B é desconhecido. E ela também inibe uma proteína extrusora de toxinas, que não vem ao caso, citei para que fique constado. Em relação ao agonismo, essa substância exibe agonismo dos receptores opioides Mi, kappa e delta, em baixa, pouca coisa, mas exibe. Tá? Inclusive tem um efeito pró-convulsivante, excesso da substância, que é abortado pela administração de antagonista opioide. Então deve ter alguma relação com esse sistema aqui, o fato dela ser uma droga pró-convulsivante, provavelmente por uma inibição GABAérgica e aumento da histamina, liberação de histamina. Mas o que chama a atenção aqui, na verdade, é a seletividade diferencial dela em relação aos receptores D2, D3. A gente observa que há uma menor afinidade para o receptor pós-sináptico D2L de cadeia longa e uma maior afinidade para o receptor D2SH, que é o receptor pré-sináptico. Né? É por isso que menos pode ser mais. Na distimia, menos droga, eu tenho um efeito predominante D2SH
com o reforço das sinapses dopaminérgicas. Quanto mais eu aumento, mais eu pego o D2L, mais eu tenho um efeito antipsicótico. Aí vem a classificação neurobiológica, sempre citada, que é um antagonista dopaminérgico. Mas essa droga não é só antagonista dopaminérgico, né? Vamos olhar primeiro o antagonismo dopaminérgico e a gente faz algum comentário sobre outras coisas logo em seguida. Em relação ao antagonismo dopaminérgico, é interessante notar que essa droga tem baixa penetração na barreira hematoencefálica, o que faz ser necessária uma concentração maior para que essa droga entre no cérebro, de forma a afetar a hipófise e gerar hiperprolactinemia. O menos pode ser mais significa que, ao administrar pequenas doses dessa substância, pouca coisa entra no cérebro e eu não vou ter o efeito antipsicótico, eu vou ter apenas a desinibição do neurônio pré-sináptico límbico, por meio da atuação do autorreceptor, que seria um freio, né? A gente inibe o freio, então a gente solta ladeira abaixo a comunicação. Se eu tiver uma administração maior, eu vou ter um efeito antipsicótico por bloqueio também no pós-sináptico. Agora, salientando aqui na hiperprolactinemia, isso ocorre por conta dos neurônios núcleo arqueado hipotalâmico, que vão até a eminência mediana e se relacionam com a liberação de prolactina pela adenipófise. Tá? Então, a alteração na comunicação de dopamina ali gera esse estado. Agora, essa substância tem também um antagonismo serotoninérgico, principalmente desinibindo neurônios do córtex pré-frontal. Como? Nós temos projeções de neurônios serotoninérgicos até áreas corticais, chegando em interneurônios GABAérgicos que vão soltar GABA nesses neurônios corticais e diminuir a atividade deles. Se eu inibo o inibidor, eu vou ter uma ativação, é o que acontece aqui nesse caso. E é importante lembrar que também há uma característica de antagonismo 5-HT2B, que faz essa droga não cardiotóxica. Alguns medicamentos usados para hiperprolactinemia melhoram a questão da lactorreia, etc., mas elas são agonistas 5-HT2B, o que pode gerar toxicidade cardíaca por causar fibrose das válvulas cardíacas, tá bom? Em relação aos antagonismos, a gente tem uma constante afinidade que está aqui mostrada, ela prefere sempre D2 e prefere menos 5-HT2B. Então, menos substância ativa mais D2. Conforme for aumentando, eu vou aumentando a saturação de ocupação dos receptores e aumentando os efeitos aí. Olhando melhor para o antagonismo dopaminérgico, a gente considera os receptores D2 de áreas límbicas e os receptores D3 de áreas límbicas. Nas áreas límbicas com D2, quando eu bloqueio o pós-sináptico D2, eu posso reduzir sintomas de psicose. A mesma coisa ocorre com D3. Só que, pensando na pré-sinapse, no heterorreceptor e no autorreceptor, a pré-sinapse sendo aqui o autorreceptor, é o cortar o cabo do freio em receptores sinápticos somatodendríticos da área tegmentar ventral, aqui do sistema mesostriatal, e aumentar a atividade, ou reduzir a atividade do estriado por bloqueio do heterorreceptor, reduzindo também a psicose. Note que aqui na relação com D3, nós temos D3 pré-sináptico na área tegmentar ventral, só que nós não temos na área cortical. Então, nós inibimos sistemas inibitórios na área tegmentar ventral, que tem projeções para o córtex, só que não vai haver efeito lá no córtex pré-frontal, porque lá a predominância é de D1. Nós temos pós-sinápticos D2, mas esse efeito de baixa dose aqui não é observado no córtex. Então, esse bem bolado que ocorre com a questão da baixa dose aumenta a dopamina no córtex pré-frontal, que pode mitigar sintomas residuais de depressão, além da quimiostatic trigger zone lá da náusea e vômito, que evita a náusea, e as altas doses mais elevadas, combatendo a psicose. Por isso que essa droga é interessante e ela é citada aí para um vídeo exclusivo, para a gente comentar um pouquinho um uso que é bastante negligenciado no país, que é o uso dela como um estabilizador dopaminérgico em pequenas doses, principalmente para pessoas com sintomas depressivos refratários, que precisam de um reforço tônico lá no córtex pré-frontal, inclusive para usuários crônicos de anfetaminas, para quem tem TPAH, dá uma estabilizada no efeito anfetamínico por conta de cortar o cabo do freio pré-sináptico na área tegmentar ventral B3. E isso melhora
o efeito desse medicamento em quem tem uso por mais de 5 anos de anfetamina, por exemplo. E também reforçando, voltando e falando novamente a questão de sintoma residual em depressão. É isso.